Hoje você vai ver a maior polêmica do futebol brasileiro nos últimos 50 anos. E a M Sports vai trazer com detalhes o que aconteceu em 1981. Mas antes eu te peço de todo o coração que se inscreva nesse canal e deixe o seu like para ajudar a fortalecer o nosso canal. Em 1981, Flamengo e Atlético Mineiro jogaram um jogo pela Libertadores. Um jogo decisivo. Os dois times, Flamengo e Atlético Mineiro, estavam empatados, 8 pontos cada um. E na época, com um regulamento bem estranho, avançava apenas um de cada grupo. E como Flamengo e Atlético Mineiro estavam empatados no número de pontos, a Conmebol resolveu fazer um jogo de desempate. E o jogo seria em um campo neutro. E o campo escolhido para essa partida foi o Serra Dourada, que na época era o estádio mais moderno do Brasil. E como a administração do estádio recebeu o convite para realizar esse jogo, eles deram uma inovada no gramado e fizeram essas listras aí que você está vendo no gramado. E agora vem um dos protagonistas dessa história, o árbitro. E o árbitro da partida escolhido era José Roberto Wright, que para muitos se tornou um grande herói, mas para outros, um grande vilão. Flamengo era escalado com Raul no gol, Carlos Alberto, Figueiredo, Moser e Júnior, Adílio, Leandro, Zico, Tita, Nunes e Baroninho. E o técnico do Flamengo na época era Paulo César Carpegiani. Já o time do Atlético Mineiro era formado por João Leite, Orlando, Osmar, Alexandre, Jorge Valença, Cerejo, Chicão, Palhinha, Vaguinho, Reinaldo e Éder. O treinador era Carlos Alberto Silva. O Galo queria que o jogo decisivo acontecesse em São Paulo, no estádio do Morumbi, enquanto o Flamengo adotou o discurso de não ter preferência, mas pretendia na verdade que o jogo acontecesse em Goiânia. A bola rola em Serra Dourada, e daí então começa a maior polêmica do século. E a primeira delas já foi logo de cara. Zico pega a bola, dribla o marcador e sofre a falta. E o José Roberto Wright aplica o cartão vermelho direto para o jogador do Atlético Mineiro. E revoltados, os jogadores do Atlético Mineiro cercam o José Roberto Wright, pedindo a explicação porque ele aplicou o cartão vermelho direto e não o amarelo. E dali então foi apenas o início de 5 expulsões do Atlético Mineiro. E agora vem a pior de todas. O jogador do Atlético Mineiro vai cobrar a falta rapidamente. E o jogador do Atlético Mineiro sem querer esbarra no José Roberto Wright e ele aplica cartão vermelho direto. Olha só que absurdo. O jogador do Atlético Mineiro coloca a mão na cabeça e começa a chorar, sem entender praticamente nada do que José Roberto Wright estava fazendo naquela partida. E o mais louco disso tudo, galera, é que o José Roberto Wright aplicou todos os cartões para o Atlético, o vermelho direto, sem sequer aplicar nenhum cartão amarelo primeiro. Enquanto para o Flamengo, algumas faltas foram aplicadas cartões amarelos. E as faltas eram semelhantes à do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro já com alguns expulsos, a diretoria do Atlético Mineiro invadiu o campo bastante revoltada. E o mais louco, pessoal, é que a polícia entrou dentro do campo para fazer a escolta do José Roberto Wright, porque o negócio ali o clima estava muito quente. E depois de ter acalmado um pouco a situação, o Atlético Mineiro resolveu entrar em campo novamente para terminar o jogo, já que estava empatado. O Atlético talvez poderia fazer um gol, né? Mas só que em outro lance polêmico, o goleiro do Atlético sente dores e cai no chão. O José Roberto Wright volta correndo até o goleiro e expulsa o goleiro direto, sem aplicar nenhum cartão amarelo. Olha só que absurdo. E além do goleiro e mais 2 jogadores do Atlético, o José Roberto Wright ainda expulsou mais 2 jogadores do Atlético Mineiro. E como o Atlético Mineiro estava sem 5 jogadores, a partida teve que ser terminada e o Flamengo passou para a próxima fase no WO. O José Roberto Wright saiu desconfiado caminhando pelo gramado, sem dar entrevista para a imprensa e completamente pressionado. O capitão do Atlético Mineiro, Reinaldo, após o jogo, ele declarou a seguinte frase: "Isso foi um assassinato." E foi depois desse jogo que se tornou a maior rivalidade interestadual. E aí, você acha que esse jogo realmente foi um roubo ou não? E se você gostou dessa matéria, segue a M Sports para mais vídeos de histórias do futebol. Até o próximo vídeo e tchau!